Olá a todos, meu nome é Natan, eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Ciências da Nutrição, do Esporte e Metabolismo, aqui da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, e eu fui convidado pela área de comunicação da instituição, daqui da faculdade, para conversar um pouco sobre um tema que recentemente ganhou muito os holofotes, tanto do debate acadêmico, científico, quanto do debate público, né, na sociedade de maneira geral, que são as novas definições de obesidade, publicadas pela Lancet, uma importante revista científica da nossa área, agora no final de janeiro. E para abordar de maneira mais aprofundada e adequada esse tema, eu vou conversar com o professor Denis Sintra, que é nutricionista, é professor do curso de nutrição da nossa faculdade e coordenador do Laboratório de Genômica Nutricional. Bom, então, professor, para iniciar nossa conversa, eu gostaria que o senhor dissesse o que é obesidade, por definição, trazer dados disso na população e quais os riscos de saúde que o indivíduo ocorre caso possua obesidade. Ok. Inicialmente, obrigado pela oportunidade da gente poder discutir um assunto que é super importante, super moderno, com relevância em saúde pública imediata. Bom, a obesidade, ela é uma doença. Agora a gente tem um novo documento que vai tentar nortear um pouco como isso vai funcionar, mas é importante dizer que a obesidade, ela é uma doença. A obesidade, então, o que ela é? Ela é uma doença por acúmulo excessivo de peso em gordura, principalmente gordura visceral. A incidência disso na população. A gente tem hoje a incidência de, colocando como sobrepeso, então na casa do sobrepeso e da obesidade, a gente tem por volta de 1 bilhão de pessoas portadoras, são pessoas que portam algum tipo de sobrepeso, ou sobrepeso, e se avançar um pouco mais, chega na definição que a gente tem de obesidade. 1 bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo, portanto a gente enfrenta, ou essa condição é encarada como uma pandemia, ou seja, são vários os países que enfrentam essa condição, e essa condição, alguns países enfrentam mais, outros menos, mas é importante dizer que todos os países hoje enfrentam alguma condição associada a isso, ao excesso de peso. Qual que é o problema? O grande problema são as comorbidades que se associam a isso. O que são comorbidades? São doenças associadas à obesidade. Ou seja, aumenta o ganho de peso em gordura, a gente precisa deixar isso bem claro, aumenta o ganho de peso em gordura, aumenta a chance do desenvolvimento de uma série de doenças. Agora, a gente precisa entender também que algumas dessas condições associadas são correlações e outras a gente tem causalidade implicada nisso. Então é isso que precisa ficar claro. A gente está diante de um documento novo da ciência que vem trazer um pouco de ordem para que a gente entenda, e é o que a gente vai discutir um pouco hoje. Tá certo. Então, nesse sentido, se uma pessoa suspeita que está com excesso de peso, ela vai procurar um profissional de saúde, e quais são os critérios, quais são as características, né, do diagnóstico que esse profissional da saúde vai usar para diagnosticar esse indivíduo? Tá. Atualmente, ou pelo menos por enquanto, a gente tinha, até então nós tínhamos basicamente o IMC. É claro que tem um outro grande instrumental comprobatório que não só o IMC. Então, sempre isso ficou, a história do IMC, que eu já vou explicar para você o que é, sempre foi muito criticado, mas sinceramente na minha prática pedagógica, na minha prática clínica, no debate com colegas, na academia ou em congressos, eu nunca vi ninguém usando o IMC sozinho. Tem uma única condição, que é quando a gente olha a população como um todo, massa. Então, o que é o IMC? Índice de massa corporal, que é uma relação entre a altura do indivíduo pelo seu peso. E isso, o resultado disso, tem que estar dentro de um padrão. Então, o que se discute? Quem criou esse padrão? Como foi criado esse padrão? O que é padrão? Porque o mundo mudou. Então, dentro de um contexto, aquele padrão funcionava, hoje não funciona mais, mas a gente está falando de décadas de avanço científico, de informações que surgiram, e onde a gente não entende mais o problema do excesso de peso apenas pelo IMC. Tem uma série de outras condições. Muito bem. Então, o que é utilizado? O IMC, ele está sendo questionado nesse novo estudo da Lancet,
que define novos critérios, mas assim como ele sempre foi questionado. O que acontece agora? Agora a gente entende que, ou pelo menos esse conjunto de profissionais que se reuniram, de cientistas que se reuniram num consórcio para fazer esse debate, eles organizaram tudo para nós, onde IMC ele é importante, mas ele não é a única forma de diagnosticar. Ele precisa ser comprovado. Esse excesso de peso, ele precisa ser comprovado de outras formas, porque eu posso ter um excesso de peso que não é prejudicial. Quando? Quando isso vem de uma massa muscular avantajada. Mas a gente está falando de um indivíduo raro. É difícil você encontrar gente que esteja em obesidade definida por IMC a partir de um excedente avantajado muscular. Mas a gente tem um instrumental grande que a gente pode utilizar e devemos. Entendi. Então, significa que agora esses critérios mudaram, como estava comentando antes. Então, segundo as mudanças nas novas definições de obesidade, a gente tem agora uma definição de obesidade pré-clínica e de obesidade clínica. Por que essa diferença existe e quais são essas mudanças no diagnóstico? Como eu disse, essa junta de especialistas, eles vieram muito oportunamente para organizar a situação. E por quê? Porque nós tínhamos alguns indivíduos que possuíam de fato um excesso de peso, e esse excesso de peso, eu vou estar nesse contexto falando sempre em gordura, então uma adiposidade excessiva, mas não tinha nenhuma doença associada, outra. E isso muda completamente a visão sobre a atitude que o profissional precisa ter diante desse indivíduo. Por quê? Porque agora eu vou me afastar do olhar para o indivíduo e eu preciso, baseado nesse documento, ter um olhar que é populacional, do ponto de vista de saúde pública. É uma questão epidemiológica onde a gente vem organizar isso. Por quê? Porque eu precisava estabelecer critérios de quem precisa mais urgente de um tratamento. Quem precisa mais urgente de um tratamento não é o indivíduo que está numa condição sem nada associado. Quem precisa é quem tem uma, duas ou mais comorbidades. Claro, quanto mais comorbidades associadas, mais emergente é o caso de tratamento desse indivíduo. Por que eu falo a gente se afastar do indivíduo único mesmo e olhar para a população? Porque eu, como gestor de um sistema de saúde, eu preciso definir investimento. E a hora que eu vou definir investimento, eu preciso investir num país como o nosso, que tem uma verba limitada, eu vou precisar investir na emergência. Então, aqueles que estão num caráter de maior risco. Isso foi feita foi assim que foi pensada a separação, porque agora eu vou definir quem precisa de cirurgia bariátrica. Será que são aqueles indivíduos que estão no IMC 33? Você pode ter 2 indivíduos no IMC 33, por exemplo, um sem nenhuma comorbidade e um com comorbidade. Agora, a definição por IMC botaria os 2 na fila e a gente sabe que tem um que não precisa. Não é porque ele não precisa que eu não vou dar atenção. Mas essa é a condição. Então, a obesidade pré-clínica é aquela que não tem nenhuma comorbidade associada e é clínica quando aparece já uma comorbidade, como, por exemplo, hipertensão. Associou hipertensão ao excesso de peso, associou resistência à insulina ou diabetes ao excesso de peso, obesidade clínica, tem desfecho clínico. A gente está observando, a gente está medindo a clínica. Sem outras associações clínicas, ele fica como pré-clínico, mas ele tem obesidade. Perfeito. Então, agora, se essa mudança com o foco na prioridade ocorreu, caso o indivíduo vá a um profissional de saúde ou médico e esse profissional diagnostique com obesidade pré-clínica, então significa que não tem nenhum problema, ele não tem nenhum risco de saúde, eu não preciso me preocupar futuramente, como fica isso? É fundamental essa questão, porque não é porque ele não tem nenhuma associação clínica que tá tudo bem e ele pode ir embora para casa. Mas isso ajuda a organizar o sistema, como eu disse para vocês. Agora eu vou me afastar do olhar público e volto para o olhar individual. É importante que essa pessoa que porta um excesso de peso, mas sem características clínicas, que ela seja atendida, que ela seja tratada no sentido principalmente de orientação. Para quê? Porque ela
ela precisa receber orientação para que ela não avance para o clínico, porque ela no estado pré-clínico é só uma questão de tempo, se ela se mantiver dessa forma, e principalmente numa sociedade organizada como a nossa, organizada do jeito que está a nossa, ou seja, rico, industrializado, alimento ultraprocessado, inatividade física, tabagismo e etc., a chance dela avançar é muito grande. Então ela precisa de orientação, educação nutricional, atenção na alimentação, compartilhamento com outros profissionais de saúde para que a gente conjuntamente consiga intervir na não progressão do estado dela. E ela poderá conviver com o excesso de peso, provavelmente sem o avanço, desde que ela de fato não avance. Perfeito, professor. E agora, ainda pensando nessa questão da prioridade, algo inédito que também surgiu são os medicamentos para o tratamento da obesidade, né? Muito próximo dessa nova definição. E como fica agora o direcionamento para esse tratamento medicamentoso farmacológico, considerando essas novas definições? É brilhante essa questão, e eu acho que esse é o cerne do artigo científico, é o cerne dessa reunião, que repetindo e enfatizando, é uma junta dos maiores especialistas do mundo no tratamento de obesidade, porque isso vai organizar os sistemas públicos mundiais de saúde. Porque, mais uma vez, eu tenho 2 indivíduos que é diagnosticado com obesidade, portanto, acima de 30, se a gente fosse olhar só o IMC, mas eu não vou mais olhar só o IMC, eu vou fazer a circunferência da cintura para garantir que esse aumento é em adiposidade, principalmente adiposidade central. E agora eu vou fazer um novo ranking, porque eu vou ver quem tem comorbidades associadas. Aqueles que têm comorbidades é aquele que a gente, no caso o médico, vai fazer a prescrição, ou deveria fazer a prescrição do medicamento. Mas, mais uma vez, a gente tem que se afastar nesse momento do indivíduo e olhar para a população. O gestor, ele vai olhar da seguinte forma: se o SUS definir que vai investir nessa terapêutica medicamentosa para a nossa população, não há verba para tratar todo mundo. Então, quem deve ser tratado? Aqueles que têm o maior número de comorbidades. Essa é a grande força desse artigo, no sentido de organizar os sistemas públicos mundiais. Não só para as canetas, para as drogas novas, mas mesmo para a cirurgia. Porque antes a gente tinha pessoas que não tinham comorbidades, tinham IMC alto, às vezes 35, 36, e engordavam, chegavam a engordar propositalmente para entrar nos critérios de cirurgia, que eram elencados apenas pelo IMC. Hoje a história vai mudar. Muito bom. Então, agora que a gente discutiu tudo isso, essa ferramenta do diagnóstico clínico da obesidade, ele pode ser utilizado por quais profissionais da saúde? Só o médico, o profissional nutricionista também pode ser utilizado no seu diagnóstico nutricional? Como fica essa questão? Tá. A primeira coisa é que a gente tem uma falha, entre aspas, no artigo, pelo menos eu achei isso, particularmente, onde o artigo ele não traz para a gente critérios. Quando a gente fala assim, tem que fazer uma análise de densitometria, por exemplo, ele não me dá parâmetros. Essa é uma falha. Mas, então, baseado nos parâmetros anteriores que a gente conhece, que a gente vai utilizar isso. Segundo ponto, quem pode fazer o diagnóstico? Médico e nutricionista. Nutricionista faz diagnóstico, sim, de obesidade. Tem essa doença em específico também está dentro da habilidade do nutricionista. Assim como nós diagnosticamos desnutrição, o excesso de peso é diagnosticado por nutricionistas. Isso precisa ficar claro. Perfeito. Então, para finalizar agora a nossa conversa, no final das contas, o que muda do ponto de vista científico, na ciência da nutrição, na ciência da saúde, né? O que avançou com essa nova publicação, o que ainda ficou para ser investigado, e do ponto de vista social mais amplo, para a sociedade, como a gente precisa passar a encarar essa doença agora? Tá, então eu começo pela história do IMC, mais uma vez, lembrando que o IMC ele é um produto da ciência de bastante tempo atrás,
ele foi utilizado, ele foi aplicado. Ele nunca deveria ser utilizado para diagnosticar a obesidade no indivíduo, mas do ponto de vista populacional, ele é um marcador importante, porque eu preciso saber qual é a incidência num bairro, numa região, num estado do meu país, de incidência de obesidade, de sobrepeso, seja lá do que for, até mesmo de desnutrição. O IMC, ele é o nosso sinal amarelo. Então, a hora que ele acende, onde os limites foram rompidos, é onde eu vou botar força. E vou investigar. A hora que você investiga, você vai para minúcia. Então, sempre foi assim. Então, não vai mudar. A diferença é que a ideia desse artigo é reforçar o instrumental comprobatório associado ao IMC. Tem que ter, isso é obrigatório. Muito bem. E isso é um produto de avanço da ciência. Então, a gente avançou. Então, o que é o ganho nutricional disso? O ganho é, do ponto de vista científico, é que agora tinha que avançar mesmo, onde a gente enxerga a doença de uma outra forma, a gente enxerga aquele indivíduo que tem a obesidade, que é um portador de excesso de gordura, o que tem chance de avançar, mas o outro também que é um bom respondedor metabólico. E agora, assim, e conduzindo para o final da nossa ideia, do ponto de vista social, isso tudo ajuda a reduzir bastante o estigma da obesidade. Porque o que isso mostra? E está sendo concretizado aqui, que nós temos na nossa população pessoas que portam obesidade, mas que são bons respondedores metabólicos. Em contrapartida, nós temos indivíduos magros, que eu vou chamar de eutróficos, que são magros, mas são maus respondedores metabólicos. Então, peraí, o que está acontecendo? A hora que eu olho e tenho essa definição na minha população, eu paro de olhar o obeso, apontar o indivíduo que porta a obesidade, apontar o dedo, como sempre foi, e falar assim, você tem um problema e o seu problema é o excesso de peso. Mas baseado em quê? Agora não. Agora eu sou portador de um excesso de peso, mas eu não tenho nenhuma característica clínica associada. Então, veio para ajudar fundamentalmente no discernimento dessas questões. Por isso que eu acho que o grande impacto é na redução do estigma. E aí quem ganha? A sociedade como um todo, porque é um pré-conceito que começa a reduzir. Eu acho que a gente vai colher frutos muito bons disso, mas que ainda estão por vir, mas a semeadura foi agora. Com certeza, professor. Muito obrigado pela conversa. Tenho certeza que esclareceu muitos pontos que a gente precisava saber a respeito dessa nova definição. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.